bem, estamos de volta do nosso intervalo e agora, como você pode perceber, a gente vai para o nosso bate-papo do dia. O programa Mais Saúde tá demais esse final de semana e eu quero apresentar para você hoje, na nossa conversa, o Dr. Robson Reis, ele que é bucomaxilofacial, e vai fazer com que a gente aprenda um pouquinho sobre essa especialidade que é muito específica, né, Dr. Robson? Seja muito bem-vindo aos estúdios do Mais Saúde e conta pra gente um pouquinho dessa sua profissão que realmente encanta. Obrigado, Júlia. É um prazer estar aqui no estúdio, poder falar um pouco então da bucomaxilofacial. O bucomaxilofacial é um dentista e especificamente no meu caso eu fiz odontologia no sul de Minas, na Uninco. São 4 anos de graduação. Depois fui para Araçatuba, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, fiz o mestrado. Vim para São Paulo, fiquei mais 4 anos na residência na Santa Casa de São Paulo, na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Terminado isso, voltei para Araçatuba, fiz o doutorado, mais 3 anos. Na minha época, todos esses períodos eram um tempo integral. Hoje ainda existe a modalidade de você poder fazer um pouco mais à distância. Entendi. E dessa forma, então, concluí toda a minha formação. E estou em Porto Velho há 8 anos, agora em março completa 8 anos. E como é que você sentiu, assim, Porto Velho, dentro dessa sua área que é a bucomaxilo? Tem bastante trabalho? Como é que o bucomaxilo se insere aqui em Porto Velho? Antes mesmo de vir para Porto Velho, eu tomei o cuidado de fazer uma pesquisa. E hoje nós estamos no estado todo perto de 32 profissionais especialistas em cirurgia bucomaxilofacial. Bom, para eu que sou leiga no assunto, não entendo muito, Dr. Robson, eu acho esse número de 32 um número pequeno para a nossa região, mas na sua concepção, é realmente um número satisfatório de profissionais? Teoricamente sim, é um número satisfatório se tivesse bem distribuídos nos municípios. E se também viesse revestida de excelência na formação. Muitos desses profissionais fazem esses cursos de especialização que o próprio conselho permite, infelizmente. Infelizmente, cursos de final de semana. Isso não significa que ele tenha técnica, que ele tenha prática, ele tenha titulação, mas ele não tem qualificação. Então você tem um profissional titulado, muitos desses às vezes até prestando serviço ao sistema público de saúde, mas isso é em todas as especialidades, tanto odontologia quanto médica, a gente passa por esse tipo de problema. Então a formação também vai determinar a qualidade e a prática do atendimento do paciente e da especialidade. Legal. Eu sei que o senhor tem uma clínica aqui em Porto Velho, mas que o senhor atende também aonde for solicitado, né? Se precisa ter um paciente em Rio Branco, por exemplo, atender, o senhor consegue atender ele lá. Mas na sua clínica, como é que é esse atendimento? Qual a maioria dos clientes que chegam para você, dos pacientes que chegam para você, qual é o principal problema deles? Em relação às clínicas, então são 2 clínicas, a minha aqui em Porto Velho e uma em Rio Branco. Qual o nome da sua clínica? É a Leforte. Ela é forte. Leforte, eu gosto desse nome porque é um cientista pesquisador, René Leforte, que fez a classificação dos tipos de fraturas faciais. Então daí o Leforte, René Leforte. Então são 2 clínicas e lá na clínica nós trabalhamos exclusivamente com cirurgia. Cirurgia bucomaxilo. O único tipo de atendimento é cirurgia. Às vezes as pessoas falam, mas só isso? É uma especialidade enorme, que abrange vários segmentos e vários tipos de cirurgias da face e da boca. Por exemplo? A gente tem então o foco principal é a traumatologia, que são as fraturas. Que o senhor já disse para mim ali nos bastidores que tem muito acidente de moto. Demais. E que deixa as pessoas bem feridas, Isso. Né? Então o bucomaxilo, ele vai atuar na reabilitação desses pacientes. A gente tem também o tratamento das deformidades faciais, que são aqueles pacientes que têm deficiência ou excesso de crescimento dos ossos da face. Tecnicamente são os prognata ou micrognata, aquele sorriso gengival. A gente trabalha na área de reconstruções dos ossos da mandíbula e da maxila,
principalmente naquele caso que o paciente tem desejo de fazer um implante, mas perdeu o dente e junto perde o osso. Já tem muito tempo que está ali com aquele espaço vazio, o osso já não existe mais. A bucomaxilo vai entrar, fazer o enxerto, fazer a reconstrução e depois o implantodontista faz coloca a prótese, coloca o implante. Trabalhamos muito com cirurgia de articulação temporomandibular. Isso que eu ia perguntar. Às vezes a gente tem dor de cabeça, acha que é uma cefaleia, alguma coisa que a gente comeu, o estresse, mas na verdade é aquele ATM. O que é o ATM? Isso. Resumidamente. A ATM é a articulação temporomandibular, que é essa região que é responsável pela movimentação da mandíbula. Entendi. Ela permite a abertura. É uma articulação bastante interessante e que sofre a influência de várias estruturas da face e da boca. E muitas dessas estruturas estão relacionadas ao posicionamento, tanto da mandíbula quanto da relação da mandíbula com a maxila, da falta dos dentes, o desgaste dos dentes. Tem pacientes que às vezes chegam com o uso de uma prótese de mais de 15 anos. Você imagina você usando o mesmo sapato durante 15 anos. Nossa! Então, isso significa que o osso fica mal posicionado, ele ficando mal posicionado, a articulação também fica sobrecarregada. A máquina, ela precisa estar bem direitinho, calibradinha para funcionar direitinho. E aí, a grande tarefa e dificuldade é exatamente essa. Você descobrir o que é que está fora do lugar ou o que está faltando para você tentar, então, dessa forma, completar, corrigir para aliviar o paciente da dor. Então muitas coisas interferem, a questão dos dentes, a questão de músculo, hábitos de apertamento noturno, a falta de dormir, o estresse. Se envolve também a necessidade de profissionais de várias áreas. Bruxismo dá? É um dos fatores que pode desencadear problema na articulação. Pode ser assim um sintoma? Ele, na verdade, é isso mesmo. A pessoa arranja o dente, aí recebe esse nome de bruxismo. Desgasta esse ali, desgaste. É um sinal. Esse desgaste, ele vem junto com o apertamento. E esse apertamento durante a noite, durante o sono, faz com que a pessoa não se relaxe. Então essa articulação trabalha o dia inteiro e a noite inteira ela vai sofrer um desgaste. E o interessante é que foi ótimo esse seu exemplo, porque o dentista ele não trata o bruxismo. Ele, na verdade, ele trata o desgaste dos dentes. E quem vai ajudar o dentista e o paciente é geralmente um neuroclínico, que através de medicação vai fazer com que o paciente consiga relaxar e dormir. Dessa forma ele não range os dentes, dessa forma ele não sobrecarrega a articulação. Então são vários profissionais envolvidos ali no... E o papel do dentista, do bucomaxilofacial, é tentar descobrir o que é que está desencadeando todo esse desarranjo, essa disfunção da articulação, e aí ele trabalhar isso. O bucomaxilo entra quando o desgaste, a articulação chegou a tal ponto que não tem como essa articulação ficar sem sofrer uma intervenção cirúrgica. Você imagina, o osso desgastou, as estruturas internas estão fora do lugar, então isso significa que precisa literalmente de uma manutenção interna dessa articulação. Aí a cirurgia vai ser indicada. A notícia boa é que nem todos os casos se constituem de tratamento cirúrgico. Mas se precisar, na sua clínica, por exemplo, consegue fazer todo esse processo cirúrgico lá dentro ou você precisa de uma estrutura de um hospital, por exemplo? Sim, exatamente. Existem dentro da clínica tratamentos e níveis de tratamento que são executados lá dentro e os mais complexos que exigem o uso de anestesia geral, esses vão ser executados dentro dos hospitais. Que a rede de Porto Velho e de Rio Branco tem plenamente estrutura para receber esses pacientes. Dr. Robson, eu sei que pela especificidade da sua área, você recebe muitos pacientes de indicação. Mas se alguém que estiver assistindo o nosso programa, de repente ficou interessado naquela coisinha do queixinho mais preeminente, resolver a situação, fazer uma consulta com o senhor, como é que faz para chegar na sua clínica? A Lefort fica na Salgado Filho, 2205, é esquina com a Duque de Caxias, perto da John Kennedy, da Caerd. É bem localizada, bem próximo. Eu já passei ali e já visualizei agora o endereço. Eu quero muito agradecer a presença do senhor, Dr. Robson, dizer que o papo foi muito gostoso, esclarecedor, conhecer mais sobre as profissões de todos os nossos colegas do Mais Saúde está sendo muito legal para mim. Eu queria que você
finalizasse com um agradecimento e colocasse aí as suas considerações finais para os nossos telespectadores. É um privilégio estar aqui no Mais Saúde, usar esse espaço para poder divulgar sobre o meu trabalho, sobre a minha especialidade e colocar à disposição de toda a população de Porto Velho e região para o atendimento dentro da bucomaxilofacial. A clínica está preparada para recebê-los e tratá-los com carinho e com atenção. Muito obrigado. Obrigada, doutor Prazer, Robson. Um prazer foi nosso. Gente, a gente vai seguir com o nosso programa agora. Você vai ficar ligadinho na nossa Dica Saudável. A gente vai pro intervalo e volta já já, que tem mais saúde para você.